como que você tem visto, Carol, essa expectativa dessa safra que estava boa, né? Recuperar aí o faturamento dos produtores que vem tomando pancada na cabeça ano a ano, e agora a gente está enfrentando um desafio que pode comprometer um pouco a expectativa de produtividade, né? Isso, exatamente, Rogério. Hoje a gente tem dois cenários bem distintos no Brasil, com a instalação do Laninha. Isso faz com que no sul a gente tenha redução de chuvas. No sul, normalmente, aqui em todas as regiões, e até mesmo aqui em Passo Fundo, onde é uma região que nós não temos grandes problemas de falta de chuva, o veranico é um cenário comum aqui para nós. Às vezes eles são maiores ou menores. Esse ano ele está mais acentuado, isso significa que a gente está numa condição de baixa ocorrência de doenças. Ferrugem, a gente tem relatos, mas nem tem evolução. As manchas foliares, sim, eu vou falar um pouco mais, porque essas são mais dependentes de soja sobre soja do que de época de semeadura, como a ferrugem. E aí, oposto a isso, nós temos o Cerrado, a Bahia, com excesso de chuva, falta de luminosidade, nós temos hipoxia em alguns locais. O Paraná foi sempre um cenário difícil para a questão de hipoxia, e o Cerrado agora também. Então a gente tem a presença forte de manchas foliares. Então eu estava comentando, no Mato Grosso, a mancha-alvo tem sido o principal problema, e a gente tem outras doenças associadas, antracnose, podridão de vagens, o quebramento, que é uma situação relativamente nova, né, ocorrendo em todas as regiões do Brasil, mas principalmente nas regiões mais ligadas ao clima, está mais ligada à questão climática, o excesso de chuva, né, redução da deposição de lignina. Então tem uma série de fatores que fazem do nosso Brasil cenários bem distintos. E é por isso que às vezes eu gosto de falar para o produtor, Rogério, que a gente não tem uma receita universal. Não temos uma receita pronta. O que nós temos são os caso a caso. Acho que o agrônomo perdeu um pouco essa questão de ver lavoura, né? E isso eu priorizo bastante. Então, como eu tenho oportunidade de rodar em várias regiões, eu quero olhar a lavoura. Por quê? Porque a repetição dos problemas faz com que a gente busque novas soluções, mas a gente não tem, pensando em doenças, o que às vezes o produtor gostaria, que é uma solução mágica, uma solução receita única, né? Então a gente tem que pensar sempre no caso a caso. E a previsão climática nos dá uma ideia do que vai acontecer, mas o produtor trabalha em cima de uma previsão de número de aplicações, de escolha de produto. Às vezes ele tem que reajustar o executado. Então eu sempre brinco com o produtor assim, você tem que ter boas ferramentas na mão e talvez você tenha que inverter a ordem desses fungicidas que você vai trabalhar no campo em função dos alvos. Legal. Ô, Carol, só te interromper, isso é muito importante a gente destacar, porque não dá para ter uma receita pronta. Nós gostaríamos muito que tivesse uma receita para tratamento de sementes, uma receita para plantio, uma receita para cultivares. Então, a experiência se dá com a vivência. Por isso que a gente tem que estar no campo, a gente tem que estar conversando com o produtor e vendo o que acontece, porque a forma de ocorrência nem sempre ela casa com o mesmo padrão, né? Você falou de quebramento, abertura de vagens, tem vários fatores que atuam sobre isso. Eu quero voltar só um pontinho na safra passada, para que a gente faça uma cronologia disso, e aí a gente vai trabalhar em cima desses pontos aí de inversão de ponto de aplicação, de molécula, das ferramentas. Na safra passada, uma coisa que me chamou muita atenção, a mim não, né, a todos, era que o sul do país não tinha uma ocorrência tão grande de ferrugem como ocorreu o ano passado. Eu acho que a ferrugem no ano passado foi uma das principais causas de redução de produtividade. Isso levanta um alerta para nós, né, Carol? Porque por mais que a gente tenha um controle e redução de ocorrência, o inóculo está lá. Se tiver uma condição, uma disponibilidade de contaminação, ele vai vir e vai vir com força, né? Exatamente. A ferrugem, ela é uma doença muito agressiva. Eu trabalho há 18 anos com experimentação agrícola
né, aqui no sul do Brasil. E eu nunca vi uma ferrugem como o ano passado. Então, eu tenho bastante oportunidade de ir ao Paraguai, conheço bem a realidade de lá, e é importante porque quem fornece o inóculo principal para nós no sul do Brasil é o Paraguai e o Paraná. Então, a gente sempre tem que estar de olho nessas regiões. E o ano passado, a ferrugem entrou muito cedo no Brasil, né, veio do Paraguai pelas correntes de vento, entrou muito cedo para nós, mas a principal característica da ferrugem, ela progrediu muito rápido. E associado a isso, a gente tinha um clima muito favorável. Então, isso tudo fez com que a gente tivesse uma epidemia muito importante aqui no sul do Brasil. E, além disso, nós temos fungicidas perdendo performance em função das resistências. E a gente tem múltiplas resistências a praticamente todos os grupos químicos, com exceção aos multissítios que ainda não há relato de resistência. Então, hoje, o produtor tem que trabalhar de forma muito inteligente para posicionar os fungicidas de forma mais assertiva, para que ele tenha uma boa base para a ferrugem, porque nós não temos ferramentas para frear rápido essa doença.